Hoje de manhã falamos sobre a Jovem Pan, sobre o afastamento do Marco Antônio Villa do Jornal da Manhã, e temos que voltar agora de novo para falar sobre a Jovem Pan, dessa vez sobre o Caio Coppola mais uma vez. Aqui eu vou ser obrigado a explicar algo que deveria ser óbvio para as pessoas, mas aparentemente não é tão óbvio assim. Por que falamos tanto do Caio Coppola aqui no canal? Por quê? Boa parte dos conservadores do YouTube, das redes sociais ou fora das redes sociais, como Olavo de Carvalho, como Nando Moura, como Bernardo Kister, as pessoas já perceberam como a argumentação deles é muito frágil, como eles não dizem coisa com coisa, como eles são meio malucos, como eles não têm credibilidade nenhuma para falar sobre o que eles falam. Então isso parece óbvio. São meses aqui mostrando a fragilidade do pensamento deles, daquilo que eles dizem, os recursos retóricos que eles utilizam, os insultos, as teorias conspiratórias. Então, nesse estágio aqui, já está muito evidente que eles não têm muito conteúdo e aquilo que eles dizem não se sustenta. Por outro lado, você tem o Caio Coppola, que é o último bastião de defesa dos conservadores. Ele soa como a única mente racional no cenário conservador brasileiro. Sendo que no fundo ele também não tem consistência. Sendo que no fundo ele também defende ideias frágeis e insustentáveis, como o Olavo de Carvalho, como o Nando Moura, como o Bernardo Kister, só que travestido com uma linguagem um pouco mais pomposa, mais grandiloquente. Então, assim, ele tem palavras difíceis, jargões, e isso parece que tem algum tipo de conteúdo onde não há. Ele é alguém que fala aquilo que ele não entende, como a gente verá agora nesse vídeo aqui sobre um tema que foi debatido ontem, e que muita gente pediu para falar. Mas antes de entrar nesse assunto aqui, ontem também, na Jovem Pan, eles entrevistaram no Pânico o Mamãe Falei, o Arthur Duval. E ele revelou uma coisa que será curiosa aqui para vocês aqui, qual é o apelidinho que o Caio Coppola tem entre os amigos dele, porque o Arthur Duval é amigo do Caio Coppola. Ouçam aqui. Ô Emílio, se fosse por vaidade, a gente não aceitaria enfrentar onda, cara. A gente surfaria sempre as ondas, vira um Caio Coppola, fica falando sempre a favor do governo e fica crescendo. Eu amo o Caio Coppola, só que eu até pergunta pra ele, se eu não ligo pra ele, não zoou ele. E aí, Copano? Falou ele de Copano, que ele passa pano pra tudo que o governo faz. Sério, gente, o apelido do Caio Coppola entre os amigos dele é Caio Copano, de tanto que ele passa pano pro governo Bolsonaro, de tanto que ele fala de maneira acrítica sobre o Bolsonaro. Nem os amigos dele conseguem fechar os olhos pro modo enviesado como ele defende o governo. E qual foi o debate ontem que ocorreu no Morning Show? Tem a ver com uma imagem compartilhada pelo chefe Olivier Anquier, mostrando uma pichação num prédio em São Paulo, na frente do restaurante dele. Então ele estava indignado, ele foi lá, questionou isso, criticou isso. Isso gerou uma tremenda polêmica online, na internet. As pessoas que seguem o Olivier começaram a discutir. E então isso foi parar no Morning Show para o debate lá se pichação, se o picho, né, como se usa no termo da periferia, se o picho é arte ou não é. Se é vandalismo, se é um crime, o que é isso aí? E aí você tem uma oportunidade para ouvir o Caio Coppola destilando toda a sua ignorância sobre arte, sobre pichação, sobre transgressão, sobre esse assunto que ele realmente não domina mais uma vez. É mais um dos assuntos que ele não entende e que ele vai falar besteira na rádio. Realmente nessa altura eu já não sei dizer o que ele domina, que tipo de assunto que ele entende, porque quase tudo que eu ouvi ele falando aqui, ele não domina. Então vamos lá entrar em detalhes sobre isso, vou botar aqui trechos da fala dele pra gente analisar. Essa discussão ela é muito interessante, né? Suscitou inclusive uma reflexão, né? Eu tava pensando sobre a natureza, né, da pichação. Para mim isso não é arte, né? Isso é uma transgressão disfarçada de cultura. Então para começar ele diz que para mim essa é uma transgressão disfarçada de cultura. E ele está se referindo aqui, ele está respondendo ao que o Fefito disse e que a Paulinha disse. O Fefito disse que tem uma posição meio ambígua em relação a isso, que ele não sabe dizer muito bem se é arte ou não é, que ele está ali dividido. A Paulinha acha que é vandalismo, que enfeia a cidade, e o Caio Coppola, vem aqui dizer que ele acha que é uma transgressão disfarçada de cultura. E mais uma vez você vê o problema de alguém falando aquilo que não entende. Porque a pichação, o picho, né, o grafite, ele é um fenômeno primordialmente urbano. Você vai observar isso em quase todas as grandes cidades. Geralmente você não vê no interior, no ambiente rural, você vê isso nos centros urbanos, porque revela as tensões de uma vida na cidade. As tensões, as desigualdades, a voz dos excluídos. Então, a pichação acaba sendo de fato uma expressão de rebeldia, de transgressão, sim. E depois a gente vai entrar se é arte ou não é, mas eu quero citar alguns exemplos aqui de cidades que têm um cenário de arte urbana muito forte, um cenário de pichação também muito forte. Uma delas é Manchester, no Reino Unido, onde eu morei. E eu morava perto desses bairros que você tinha um cenário underground muito forte, que é o Northern Quarter e Ancoats. Então são dois bairros que você vai visitar por causa da pichação, por causa dessa arte urbana, por causa do rock and roll, por causa dessa arte, dessa contracultura. Então, assim, é um local maravilhoso, incrível,
orgânico, e você percebe isso nas paredes, na rua, no chão. Onde você olha, você encontra essa expressão de transgressão. Lembrando que Manchester também é uma cidade que tem um forte cenário musical, grandes bandas de rock surgiram em Manchester, The Smiths, Oasis, algumas bandas, inclusive, que devem ter inspirado o Caio Coppola com a bandinha dele lá, o Mirandos. Então isso faz parte do cenário e é muito interessante a relação entre essas vozes de transgressão e o ambiente urbano. Outra cidade que tem um forte cenário, que na verdade inspirou depois Manchester, é Nova York. O próprio Caio Coppola diz que adora visitar Nova York, e se você visitar bairros como East Village ou como Lower East Side, você vai ver o tempo todo a expressão ali, o diálogo entre essa arte urbana, entre essa expressão de pichação, de grafite e os edifícios de Nova York. Isso é muito forte, não apenas nesses bairros, mas esses bairros são característicos. O East Village é o bairro onde nasceu o movimento punk nova-iorquino. Você tem um clube onde tocava o Ramones, por exemplo, e você tinha lá uma praça que é Tompkins Square, onde os punks acampavam. Depois de um momento, a prefeitura foi lá, invadiu a praça e expulsou na porrada os punks. E o Lower East Side, hoje em dia, é um dos bairros mais cotados de Nova York, um bairro também muito vibrante, cheio de lojas underground. Então, assim, você vê a interação realmente entre essa arte de rua e o cenário de Nova York. Em outros bairros também se percebe isso, no Harlem se percebe isso, no East Harlem você vê isso, você vê em vários locais diferentes, né, próprio Village, mas assim, é uma cidade onde a arte urbana, a arte de rua é muito forte, é muito presente. Outra cidade que você percebe isso também é Berlim. Durante a Berlim dividida, você via as pessoas se expressando no próprio muro de Berlim, as pessoas iam lá no muro fazer pichações, se revoltando contra a repressão de Berlim Oriental. E ainda hoje você observa muito também esse cenário underground na cidade, esse cenário transgressor. Inclusive tem lá em Berlim o que é chamado de East Side Gallery, que é uma extensão do Muro de Berlim, que convidaram artistas para ir lá e pintarem esses muros. Então tem vários artistas de rua que foram lá e expressam também a indignação, a revolta contra a repressão, contra o regime ditatorial que foi no caso de Berlim Oriental. No caso da Alemanha Oriental como um todo, né? Também eu quero botar uma imagem aqui que foi quando os russos retomaram Berlim dos nazistas, quando eles invadiram a Alemanha, invadiram Berlim, e eles foram lá e grafitaram o parlamento, o Reichstag, em Berlim, e grafitaram xingando Hitler, insultando os nazistas. Então era uma expressão de revolta mesmo, anos de guerra, muitos milhões de mortos, e quando os russos vão lá e invadem, eles vão lá e vandalizam, entre aspas, o Reichstag como revolta. Tem um trabalho muito interessante que eu vou deixar para vocês aqui o link, chamado Concepts of Graffiti, Much More Than Just Art. Em português seria conceito sobre grafite, muito mais do que apenas arte. E eles tentam definir ali, de acordo com diferentes autores, diferentes linhas de pensamento, o que é grafite, o que é a pichação, né? E para você ver como é difícil definir isso, como é difícil entender esse fenômeno. Então aqui tem várias definições diferentes, de diferentes teóricos, né, em diferentes momentos. Então aqui, olha, tem uma lista de definições aqui. Manchas na paisagem, um modo para fazer uma declaração pública durante a adolescência, uma busca por desenvolvimento de identidade, um indicativo de efeito do álcool, uso de cigarro ou atividade física, um indicativo de distúrbio físico e ou problemas sociais percebidos, uma forma de arte ou de autoexpressão visual de ideias ou emoções, uma forma de violência, uma forma de desafiar a autoridade ou a influência cultural, uma demarcação de território e autoridade de gangues, um método usado para perseguição, uma forma de superação existencial ou para memorização espontânea em resposta a uma perda nacional, um sintoma social de negligência parental, uma subcultura refletindo socialização não relacionada a gangues, uma possível ou improvável forma de diálogo cultural social, uma forma de assédio sexual, um produto primitivo de uma mente não artística insana e arte. Então, assim, tem várias definições para você perceber como é um fenômeno complexo e de difícil compreensão. Muitos teóricos se debruçaram sobre a pichação, sobre o grafite, e não há um consenso, não há uma concordância do que isso é. Diferentes teóricos, diferentes linhas. Então, realmente é difícil você entender, é difícil você aceitar muitas vezes, porque esteticamente não é muito agradável em certos casos também. Você observa uma cidade pichada, dependendo de como for o picho, não é agradável você observar, mas, por outro lado, reflete uma sociedade altamente complexa, as tensões da sociedade e um grito de revolta de um grupo. Só que, por outro lado, você percebe também ali esse paga-pau de gringo, né? Porque o Caio Coppola acha bonito isso em Nova York, acha bonito isso no Reino Unido, em Manchester, mas acha feio no Brasil. Então, assim, sempre o que vem de fora é bonito, mas o que é interno, o que vem do próprio país, isso é feio, isso é desprezível, isso é um crime, isso são vândalos, isso deve ser suprimido. E se a gente parar pra pensar, o pichador, ele é o socialista da arte. E eu explico por quê. O socialista socializa as propriedades que não são suas. O pichador picha as propriedades que não são suas. Essa é a triste realidade dos fatos. Depois tem outra frase dele que diz que o pichador é o socialista da arte. Aqui de cara você já tem também ele tentando associar a pichação
o grafite à esquerda, né? Ao socialismo, aos comunistas, que é o que ele sempre faz. Ele pega um tema, às vezes que não tem nada a ver com a esquerda, não tem nada a ver com o debate político, e tenta jogar na conta da esquerda, dos socialistas, dos comunistas, ou sei lá de quem ele quer jogar, dos petistas também, que ele fará logo adiante também, como a gente vai ver. Então ele é incapaz de falar sobre um assunto sem entrar nessa questão da polarização política. E ao contrário do Fefito, eu tenho opinião muito bem formada a respeito desses caras. O pichador, ele é um egoísta. E ele é egóico a ponto de ser um mau caráter. Né? Porque ninguém é obrigado a consumir a arte ou a suposta arte imposta por ninguém. Isso é uma questão básica de direito. Então, nesse ponto, ele diz aqui, eu tenho uma opinião muito bem formada sobre estes caras. Ele tem uma opinião formada, mas mal informada, porque ele realmente está expressando um preconceito sobre o assunto. Ele não entende o que está falando, ele não entende de arte, como a gente vai ver depois também, ele não dedicou um tempo para pesquisar sobre esse assunto, para entender como é um assunto realmente complicado, de difícil compreensão, que intriga muitos especialistas, muitos sociólogos, psicólogos, teóricos da arte. Ele diz depois, né, que o pichador é um egoísta e mau caráter, egóico. E mais uma vez você vê também o Caio Coppola querendo atribuir algo social à índole das pessoas. E depois ele fala mais adiante, né, que é de má índole, da índole das pessoas. Ele já fez isso com o crime também, que um criminoso é uma pessoa de má índole, e aqui ele quer atribuir também a pichação a pessoa de má índole. Então, assim, é uma pessoa que é assim. O pichador é mau. Ele, conservador, ele comentarista, não jornalista, da Jovem Pan, é bom, é uma pessoa honesta, decente, de bem, que respeita as leis, e o pichador e o criminoso em geral, né, em outros casos, é mau, é de má índole. Internamente a pessoa é ruim. E aí você percebe a visão maniqueísta da sociedade, né, de pessoas boas, puras, honestas e pessoas más, cruéis, vilãs. Em seguida ele fala também que porque ninguém é obrigado a consumir a arte imposta por ninguém. Como se isso não fosse imposto a nós de diferentes modos o tempo todo. Se você vai numa praça e tem uma estátua de um herói de guerra, por exemplo, tem Dom Pedro I, por exemplo, sei lá, tem o Marechal Deodoro, ou o Marechal Floriano, você tem uma arte que está sendo imposta a você. Você vai na praça e tem aquela estátua lá do homem no cavalo, com a espada para cima, e é uma obra de arte. Então está sendo imposto a você. A arquitetura é uma forma de arte. Então você tem vários prédios de diferentes estilos arquitetônicos numa cidade, e isso está sendo imposto a você. Você não escolheu aquilo ali. Você vai lá, observa o prédio, que é uma expressão de obra arquitetônica, artística, e aquilo ali te é imposto. Você está numa lanchonete e está tocando uma música no fundo, você não escolheu aquela música. Aquela música está sendo imposta a você. Você está pagando para comer numa lanchonete e sendo imposto uma música a você. Você tem um palhaço ou um músico de rua tocando violão, isso está sendo imposto o tempo todo pra gente. A gente não escolhe isso. É claro que você pode optar por pagar e ir num concerto, pagar ir numa casa de shows, pagar para ir a um museu, mas no geral a gente é bombardeado por arte ou por expressões artísticas ou por expressões culturais o tempo todo sem isso dar conta, incluindo o picho, incluindo pichações e grafites. Queria chamar a atenção para dois pontos muito interessantes da fala do Olivier Anquier. O que ele está fazendo aqui em última análise é uma crítica à arte do pós-modernismo. Então a gente vai pegar a segunda metade o último quarto aí do século XX, pós-queda do Muro de Berlim. Já que você tá falando disso, só pegando uma carona em você. Então o Banksy é mau caráter? Porque o Banksy tem exatamente esse tipo de caráter e as obras dele são as mais valorizadas do mundo nesse sentido. E ele não faz grafite, porque ele não pede autorização. Eu acho bem diferente a obra do Banksy do que a gente está testmunhando aqui, Fefito. Se você Mas elas têm a mesma origem. Se você conseguir estabelecer um paralelo aí racional, eu vou te aplaudir. Porque... Ué, é só assistir Exit Through the Gift Shop, que é o filme sobre o Banksy, inclusive. Mostra, inclusive, que ele começou desse jeitinho. E então pichando sem autorização, então ele era um mau caráter. Então ele era um mau caráter. E hoje ele é um mau caráter milionário. Ué, e grande, tem vários, inclusive. Sim, na super. Política brasileira. Não tô defendendo nesse sentido, mas eu acho que é um paralelo importante de se traçar, porque você diz que não é arte, e eu acho, e super respeito sua opinião, porque eu acho que é um assunto polêmico mesmo, mas nesse sentido a gente tem um dos maiores artistas do mundo e mais bem pagos que tá vivendo exatamente dessa arte. Aqui é o ponto que você realmente percebe que o Caio Coppola não entende porra nenhuma do que ele fala. Ele começa a fazer uma crítica à arte do pós-modernismo, pós-queda do Muro de Berlim. É um erro tão tosco que ele não fez nem o trabalho de pesquisar qual é o período do pós-modernismo. Não tem nada a ver com pós-queda do Muro de Berlim, gente. O pós-modernismo, que foi um movimento muito difuso de arte, muitos artistas pós-modernistas nem se classificariam como tal, foi entre anos 70 e anos 90. Nos anos 90, pós-queda do Muro de Berlim, o pós-modernismo já tinha acabado como movimento. Muitos teóricos dizem que anos 90 já não tinha mais pós-modernismo mais. E essa aceitação da arte em sua diversidade, de diferentes movimentos artísticos, da arte ready-made, né, que seria arte pronta, pegar, por exemplo, uma bicicleta e pôr no museu, pegar um saco de lixo e pôr no museu,
Isso aí é anterior a isso aí anos 60, começa com o Andy Warhol, por exemplo, com o movimento do ready-made, começa muito antes do que isso, na verdade, o próprio dadaísmo, né, com o Duchamp, anos 20, anos 30, já fazia isso, então isso tem muito a ver com o modernismo como tal. Isso começa no século XIX, Monet, Renoir, o Manet, Van Gogh. Então você começa a ver o movimento de descolar a arte da representação em caminho à abstração. Então esse é um movimento que começa de 150 anos para cá. Não tem nada a ver com o pós-modernismo. E como há uma mudança na arte, uma mudança no que é a expressão artística, também precisa uma mudança na compreensão do que é arte. Então os teóricos do século XX eles são obrigados a confrontar um outro tipo de arte e tentar entender o que é realmente arte ou não é. Mas nesse caso em particular aqui, o Caio Coppola nem se dá o trabalho de tentar situar a expressão artística em seu momento como tal. O pós-modernismo é entre anos 70 e comecinho dos anos 90. E depois eles perguntam o que é arte, né? E essa é uma pergunta complexa também, de difícil definição. Existem uma dezena ou mais teorias sobre o que é arte. Há noções que são intrínsecas à arte, que a própria arte tem dentro de si, os elementos para sua compreensão. Há percepções extrínsecas que têm a ver com cultura, têm a ver com sociedade, têm a ver com percepções externas. Tem diferentes teorias, das mais diversas. E geralmente o que acontece é quando você estuda arte, você escolhe uma teoria que mais te agrada e você passa a interpretar a obra de arte a partir dessa perspectiva. No meu caso em particular, o que eu uso como referência principal é a teoria institucional da arte, que vem do Danton e depois do Dick, que fala que a arte, na verdade, é uma convenção. A obra de arte é aquilo que quem trabalha com arte, críticos de arte, donos de galeria, diretores de museu, professores de arte, artistas, definem como arte. Então é uma convenção. Quem está no mundo da arte define o que é arte e o que não é. Mas mesmo esse grupo aí, o que o Danton chama de art world, eles têm dificuldade para definir também se a arte de rua, se o grafite, se o picho é arte ou não é. Alguns aceitam, outros não aceitam. Então, assim, não há um consenso sobre isso. A lei antipicho aqui em São Paulo, que é uma legislação positiva, que prevê multa de R$5.000 para quem infringir essas normas básicas de civilidade, a primeira detida, tá, era uma mulher de 20 e poucos anos, mãe, que estudou em colégio particular alemão, foi campeã de hipismo, estava matriculada na USP, portanto estudando aí às custas do povo paulista, pagador de impostos, e foi candidata a vereadora pelo PT. Então, daí você vê que é uma questão de índole. Aqui nesse ponto ele fala sobre as leis do Dória em São Paulo contra a pichação, e daí ele menciona que a primeira pessoa a ser presa, a ser multada, a ser punida, foi uma mulher estudante da USP e vereadora do PT. E aqui é importante você entender o que o Caio Coppola faz, né? O tempo todo, na verdade, mas aqui fica muito claro. Ok, eu vou retraçar o raciocínio dele aqui. Ele associa pichação com vandalismo, associa vandalismo com mau caratismo, associa mau caratismo com socialismo da arte, associa socialismo da arte com vereadora do PT, e associa vereadora do PT com estudante da USP. Então ele cria uma linha de raciocínio aqui, vinculando a pichação a uma série de atributos de pessoas mau caráter, de pessoas de má índole, e associa à esquerda. Então ele faz todo o esforço o tempo todo para vincular esses elementos. Pichação, crime, vandalismo, esquerda, má índole. E esse é um esforço que ele faz constantemente. Em todas as falas que você observa dele, ele tenta traçar esses paralelos aí entre esquerda, crime e má índole. E sobre os Eu acho que você carqueiros... precisa assistir um documentário sobre Banksy, então, pra você ver que tem bastante a ver, Eu acho que você precisa olhar essa foto e comparar com um negócio do Banksy, Mas, Caio, que hoje os em dia pichadores- agrega valor. Aliás, hoje em dia, claro se o Banksy que agrega valor, agora ele fizer vale uma arte muito. em algum Então aí lugar, ele deixa de ser mau caráter porque ele vale muito, então ele agrega valor no muro dos outros. Na O verdade- Banksy começou pichando exatamente desse jeito. E eu tenho certeza que muita gente deve ter visto os trabalhos iniciais do Banksy e achado ele mau caráter, vagabundo ou qualquer coisa. No Sim, seu e direito. essa pessoa tá no direito dela de Tá apagar. tudo certo, mas aí agora você vem relativizar dizendo que por causa Não disso é ele agrega relativizar, valor. mas pelo menos Para. ele Você vai ele amar ter um agrega- Banksy pichado no seu muro, Caio. Claro, porque é valorizar a propriedade, mas Então, aí a ele é mau escolha é caráter. minha. Ah. Sim, ele é um mau caráter e eu uso o mau caratismo dele a meu favor, Fefito. Eu uso o mau caratismo dele a meu favor. Que porra de frase é essa, gente? Sério, é difícil entender aqui. Provavelmente quem é ouvinte da Jovem Pan ali, quem gosta do Caio Coppola, deve ter aplaudido de pé agora essa frase. Pô, o Caio mitou agora. E é uma frase que não faz sentido nenhum. Eles estão falando sobre o Banksy aqui, que é um dos maiores artistas de rua do mundo atualmente. As obras de arte do Banksy são vendidas por centenas de milhares de dólares. O que ele quer dizer é que se por acaso o Banksy pintasse uma obra de arte na porta da casa dele, que ele utilizaria o mau caratismo do Banksy, o crime que o Banksy fez, né, o vandalismo dele, a favor dele. Acho que a lógica deve ser assim, ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Não sei qual que é a lógica dele aqui, realmente não faz sentido nenhum essa frase. Eu uso o mau caratismo dele a meu favor. Não dá pra entender.
Agora, qual que é a alternativa? É não combater esse tipo de situação? Porque é um problema complexo. Você tenta resolver o problema, vem uma galera falar que isso é arte, entendeu? Vem uma galera comparar esse lixo com Banksy, que é um negócio que, desculpa, Fefito, não tem absolutamente nada a ver. Só pra vocês terem uma ideia, gente, se vocês não conhecem a obra do Banksy, eu conheço superficialmente, o Banksy, ninguém sabe quem é a identidade dele, ele é um dos maiores artistas de rua, como eu disse, e de repente, assim, você foi dormir, você acorda e tem uma pintura na porta da sua casa, e as pinturas dele são muito bonitas, os stencils dele são muito bonitos, e as pessoas pegam, arrancam essa parede da casa delas, às vezes, arrancam esse muro, e vendem para uma galeria, para um museu, e ficam ricas. Recentemente teve um caso, isso aconteceu numa cidadezinha britânica lá, o cara acordou, tinha um stencil lá do Banksy na garagem dele, ele foi obrigado a cercar, contratar uma equipe de segurança para poder vigiar a obra de arte na porta da casa dele, e a prefeitura da cidade comprou essa obra e ia expor no centro da cidade. É um dos exemplos de como essa arte de rua tem se tornado realmente visível agora, e muito importante culturalmente, enquanto expressão artística, enquanto revolta de fato, porque as obras do Banksy são sempre muito críticas, são sempre muito anárquicas, questionando o establishment, questionando a polícia, questionando as autoridades. Então, assim, realmente é uma voz das ruas, é uma voz de revolta, uma voz de indignação. E ele é um dos expoentes desse cenário. Existem vários grandes artistas de rua que são contratados para pintar nas paredes das ruas. E eu mencionei aqui o caso de Manchester. É algo que descobri hoje, que eu achei muito interessante, é que a cidade de Manchester ela tem alguns muros que a prefeitura da cidade disponibiliza para os artistas pintarem. São muros nos quais os pichadores e os artistas de ruas podem pichar legalmente. E é muito interessante isso, porque realmente você dá voz, você permite que esses artistas se expressem legalmente, sem precisar transgredir, sem precisar violar leis, sem precisar vandalizar, que não querem ter uma pichação lá. Talvez essa fosse uma solução viável para esse tipo de expressão pública, de você poder ir lá, nessa zona, nessa região, nesses prédios, nesses muros, você pode pichar à vontade, porque aqui é permitido. Não sei se muitos pichadores aceitariam esse tipo de delimitação, né? Vem aqui que você pode fazer isso, porque muitos gostam da adrenalina de poder ir onde não é permitido, né? Isso não muda. Você não pode invadir propriedade alheia, você não pode mexer no direito dos outros. Não fala isso pro Banksy, que faz isso até hoje. Se ele não fosse anônimo, eu conseguiria falar com ele, né? Porque ele se esconde atrás do anonimato. Mas o grafite é um grito, o grafite está associado a um grito social, ele é contraventor mesmo, na sua essência ele é. E ainda falando sobre crime, transgressão e arte, eu quero citar dois exemplos aqui que vão ilustrar porque o caso da pichação não é único na história da arte. Em muitas situações, artistas foram transgressores e violaram a lei. Foram presos, ou foram incriminados, ou foram punidos. Dois casos aqui da literatura que já é mais minha seara, do James Joyce, com o livro deles Ulisses, e do Henry Miller, um dos maiores autores americanos do século XX. O James Joyce, quando lançou Ulisses, ele tentou publicar nos Estados Unidos e a obra dele foi parar nos tribunais e foi considerada como pornográfica, então ela foi proibida de ser publicada nos Estados Unidos por alguns anos. E o Henry Miller também aconteceu isso. Quando ele lançou Trópico de Câncer, tentaram publicar nos Estados Unidos e foi proibido porque consideraram como pornográfica, e depois foi revertida a decisão e liberaram a publicação. Mas dois autores que escreveram clássicos da literatura, Ulisses de James Joyce, considerado o mais importante romance do século XX, e Trópico de Câncer, do Henry Miller, foram proibidos. E mesmo rock and roll também, se for pensar, a origem do rock and roll, eles eram extremamente transgressores. Em certas cidades norte-americanas era proibido ter show deles porque consideravam como se fosse imoral, como se fosse, sabe, como se fosse deturpar a juventude. Então a obra de arte ela tem um longo histórico de transgressão. E mesmo rock and roll também, nos anos 50, anos 60, havia uma dúvida entre os teóricos se era ou não arte. Rock and roll é arte? E muita gente duvidava, muita gente questionava isso. Hoje em dia não tem dúvida, hoje em dia você tem lá certos roqueiros, certos compositores, certas canções que são extremamente artísticas e conceituadas. Só para você ter uma ideia também, o Adorno, que é um teórico da Escola de Frankfurt, no ensaio dele sobre indústria cultural, ele diz que jazz não é arte, jazz é só uma cultura de massa. E hoje em dia você tem grandes jazzistas, grandes compositores, são altamente conceituados. Inclusive hoje em dia associado à alta cultura também. Então a percepção do que é arte ou não, ela é temporal, ela é histórica e ela muda com o passar dos anos. Pode ser que daqui 10, 20 anos tenhamos grandes nomes do grafite, da pichação, como artistas consolidados, como a gente tem o Basquiat, por exemplo, nova-iorquino, que é muito conceituado também, as obras dele são altamente valorizadas. E para concluir esse vídeo aqui, eu quero mostrar algumas cenas aqui de alguns grafites antigos, da antiguidade clássica. Isso aqui são grafites romanos em Pompeia, e o grafite sempre existiu em sociedades humanas, nas grandes cidades, nas grandes urbas. E atualmente os grafites romanos, eles são de um valor arqueológico inestimável, porque eles ajudam a compreender as tensões na sociedade romana, no Império Romano, ajudam a compreender os gritos de insatisfação dos romanos naquela época, do século II a.C. Revelam hábitos das pessoas, revelam insultos que elas utilizavam, revelam também
como se pronunciava o latim da época. Porque você tem, por exemplo, a palavra César, que vem do latim, né, do César, na pronúncia eclesiástica. Quando os arqueólogos foram analisar os grafites, eles descobriram que se escrevia Caesar. Então eles passaram a deduzir que a pessoa que escreveu aquilo ali sabia pronunciar Caesar, César, mas não sabia escrever corretamente. Então ela vai lá e escreveu Caesar como se pronuncia. Então, assim, grafite não é de hoje, não é um fenômeno contemporâneo, não é um fenômeno atual, existe há muito tempo, em muitas civilizações, em muitas cidades, desde a antiguidade. Gostando ou não, concordando ou não, eles vão continuar sendo feitos, continuará havendo essa transgressão, e talvez o grafite de hoje sirva no futuro como elemento para compreender a sociedade atual, como vestígio arqueológico para gerações futuras. Vai saber. Mas para concluir, mais uma vez, a gente viu aqui a completa ignorância do Caio Coppola sobre certos assuntos, nesse caso aqui envolvendo arte, história da arte, pichação, ou seja, alguém que não entende do que fala e que botaram na cara dele o microfone e ele vem lá falar suas besteiras tremendas e absurdas sobre assuntos que ele não domina. Mais uma vez, vocês são obrigados a ouvir o Caio Coppola falando merda sobre assuntos que ele não domina. É inacreditável. Eu quero saber o que vocês pensam sobre esse assunto. Primeiro sobre a pichação, o que vocês pensam sobre pichação, se é arte, se não é, qual é o valor disso para a sociedade, e também sobre, mais uma vez, o Caio Coppola falando sobre besteira na rádio. O que você pensa sobre isso? Deixa o joinha se gostou desse vídeo, assina o canal, ajude no apoia e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.